Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul Oliveira. Salve, salve, ouvintes do Saramago é 100! Chegamos ao 15º episódio com muita energia e paixão. Energia para tentarmos acompanhar a vitalidade do nosso querido José. E paixão por cada nova descoberta nesse profundo universo chamado Saramago. No último episódio, percebemos que em meio ao caos absoluto deve haver uma ordem por decifrar. Como uma mitológica esfinge, José nos dá muitas pistas, mas a resposta está dentro de nós. Talvez como uma coisa que não tem nome, talvez como uma vontade de voar, ou como outra coisa de outra coisa. Após o lançamento do Homem Duplicado, em 2002, Saramago faz mágica e consegue cumprir uma agenda desvairadamente internacional, que requer fôlego de atleta ou de um jovem de 80 anos. Saramago é ele mesmo o homem duplicado, ou melhor, o homem replicado, infinitamente. Só assim para explicar sua onipresença e tantas produções extraordinárias. Entre 2002 e 2004, ano da publicação do seu novo romance, Ensaio sobre a Lucidez, José viaja à Bélgica, Itália, Portugal, Grécia, Islândia, França, Alemanha, Argentina, Colômbia, Venezuela, Equador, Uruguai, Brasil e México, além das inúmeras cidades espanholas. Nessas voltas ao mundo, Saramago recebe homenagens, condecorações, medalhas, chaves de ouro de cidades e doutoramentos. Empresta seu nome a centros culturais e escolas públicas. Dá palestras, entrevistas, participa de congressos, simpósios, programas de televisão e, claro, apresenta seu último romance em sessões de autógrafos com quilométricas filas de leitores, atendendo a todos pacientemente. E tudo isso intercalado por ações políticas vigorosas, como a leitura do manifesto Não à Guerra, contra a invasão estadunidense do Iraque. O escritor deve fazer bem aquilo que faz, o melhor que puder, mas não deve se limitar a isso. Não deve esquecer que é uma figura pública e que é obrigado a intervir. Fiel às suas palavras, José intervém e escreve. Apenas 2 anos após O Homem Duplicado, vem à luz seu 14º romance. Aos 81 anos, do alto da sua passarola, Saramago faz um voo panorâmico por sua obra e inova mais uma vez. 9 anos após o Ensaio sobre a Cegueira, dirige seu olhar para o Ensaio sobre a Lucidez. Mais do que ligados pelo termo ensaio e pela brancura visionária, o novo romance é uma não planejada, mas natural sequência do ensaio original. Ambientado no mesmo cenário, mas 4 anos depois, neste livro reencontramos os sobreviventes da epidemia branca, com destaque para a mulher do médico, aquela que fora a única pessoa a não cegar. Nossa heroína segue capaz de olhar, ver e reparar, por dentro e por fora das pessoas, por dentro e por fora dos sistemas. Como já é tradição no podcast, passo agora a palavra a Pilar Del Rio, que mais uma vez nos encanta com a oportunidade de vivenciarmos as nuances mais íntimas da criação do novo romance. O livro começa com uma frase que alguns leitores, como uma piscadela de olhos, repetiram quando, havendo eleições à vista, o dia se apresentava com demasiado calor, frio, vento, chuva ou, em tempos recentes, para complicar ainda mais os processos eleitorais, com uma pandemia que aterroriza os cidadãos. Mau tempo para votar, repetiam parodiando o início do livro ao sair de casa para depositar a cédula.
que no ensaio sobre a lucidez era um voto em branco, porque os cidadãos do país sem nome, onde tem lugar a ação, não confiavam nos candidatos dos partidos de esquerda, direita ou do partido do meio. Mau tempo para escrever, repetia-se nesse ano de 2003 na casa de José Saramago, com a agenda repleta de viagens, intervenções, compromissos inevitáveis, sem aparentemente espaço para mais nada. E a escrita? Pois aí está, o livro saiu na data definida, quem sabe com que esforço. Regressa José Saramago a Lanzarote com experiências acumuladas de viagens e com muitas perguntas. Onde está, neste ou naquele sítio, a democracia, que é o governo do povo para o povo? Valoriza-se o conceito de cidadania ou é o negócio que manda? Está a preparar-se o mundo para consumidores e quem não tenha capacidade para consumir será definitivamente marginalizado? Onde estão os valores do humanismo que se apresentaram como salvadores? O que ficou da ideia do progresso, que era abrangente e universal? Será que a cegueira persiste? Com essas perguntas, sentava-se em frente ao computador. No espírito estava sua observação do mundo, as vozes que lhe chegavam, os gritos e também aspirações de mudança. José Saramago põe-se a escrever e conta uma história de sublevação cívica, de voto de protesto e de exigência de outras políticas. Há choques de poder nesse livro, o poder cidadão e o poder institucional. Mas também há esperança em muitas páginas, talvez não em todas, porque a obstinada atualidade às vezes impõe-se e desarma até os espíritos mais vigorosos. Episódio 15 – Ensaio sobre a lucidez. Num país indeterminado, decorre com toda a normalidade um processo eleitoral. No final do dia, contados os votos, verifica-se que na capital, cerca de 70% dos eleitores votaram em branco. Repetidas as eleições no domingo seguinte, o número de votos brancos ultrapassa os 80%. Receoso e desconfiado, o governo, em vez de se interrogar sobre os motivos que terão os eleitores para votar em branco, decide desencadear uma vasta operação policial para descobrir qual o foco infeccioso que está a minar a sua base política e eliminá-lo. E é assim que se desencadeia um processo de ruptura violenta entre o poder político e o povo, cujos interesses a que ele deve supostamente servir e não afrontar. Esse resumo, encontrado nas edições portuguesas da Porto Editora, lança boas luzes sobre o que nos espera no romance. Mais do que uma radical reflexão sobre a democracia, um estímulo ao inconformismo, um estímulo ao protesto. O grande problema do nosso sistema democrático é que permite fazer coisas nada democráticas democraticamente. Assim, Saramago nos incita a pensar e agir, formando cidadãos indignados, dispostos a dizer não e a melhorar o mundo. Com o ensaio sobre lucidez, quero que as pessoas reajam a uma evidência que considero incontornável. Isto que chamamos de democracia não funciona. É pouco mais do que uma fachada. Não quero que as pessoas discutam os ataques diretos à instituição A, B ou C, alegadamente feitos no livro. Peço apenas que examinem um sistema que se tornou intocável. A democracia ocupou o lugar de Deus. Ela é referida a todo instante, mas poucos sabem o que significa. Epígrafe e dedicatória. Ensaio sobre a lucidez tem duas dedicatórias. A Pilar, Os Dias Todos. E a Manuel Vázquez Montalbán, Vivo. E já que estamos falando de dedicatórias, abro um parênteses pessoal para contar que o meu exemplar deste ensaio foi presente do meu pai, Hernani Martinho, que assim me dedicou. Ao meu querido Raul, grande fã do Saramago, ofereço este romance da lavra dele. Rio, 10 de setembro de 2015. Curiosamente,
esse é o 15º episódio. Curiosamente ou saramagicamente? Já a epígrafe, extraída do seu imaginário livro das vozes, é curta e forte. Uivemos, disse o cão. Uivos indignados como verdadeiros gritos cívicos. Em março de 2004, na apresentação do romance na cidade do Porto, Saramago disse estar convencido de que as pessoas querem compreender o sistema onde estão e que a sociedade precisa de cidadãos que pensem e ajam em consciência e que reinventem a democracia. Em outras entrevistas, com sábia acidez, Saramago declarou: Aristóteles definiu que em um sistema democrático o parlamento deveria ser composto por uma maioria de pobres e uma minoria de ricos. Hoje, penso que Aristóteles foi uma espécie de precursor do humor negro. E assim começa o romance. Mau tempo para votar, queixou-se o presidente da mesa da Assembleia Eleitoral número 14, depois de fechar com violência o guarda-chuva empapado e despir uma gabardina que de pouco lhe havia servido durante o esbaforido trote de 40 metros, desde o lugar onde havia deixado o carro até a porta por onde, com o coração a saltar-lhe da boca, acabava de entrar. Espero não ter sido o último, disse para o secretário que o aguardava um pouco recolhido, a salvo das bátegas que, atiradas pelo vento, alagavam o chão. Ainda falta o seu suplente, mas estamos dentro do horário, tranquilizou o secretário. A chover desta maneira será uma autêntica proeza se cá chegarmos todos, disse o presidente, enquanto passavam a sala onde se realizaria a votação. Cumprimentou primeiro os colegas da mesa que atuariam como escrutinadores, depois os delegados dos partidos e seus respectivos suplentes. Teve o cuidado de usar para todos as mesmas palavras, não deixando transparecer na cara nem no tom de voz quaisquer indícios que permitissem perceber as suas próprias inclinações políticas e ideológicas. Um presidente, mesmo de uma assembleia eleitoral tão comum como esta, deverá guiar-se em todas as situações pelo mais estrito sentido de independência, ou, por outras palavras, guardar as aparências. E o nosso autor-narrador José Saramago nos permite perceber suas inclinações políticas e ideológicas? Com certeza. O cidadão Saramago era, como se diz, comunista de carteirinha. Afiliado ao Partido Comunista Português desde 69, foi militante ativo até o começo dos anos 90. Em 89, exerceu durante alguns meses o cargo de presidente da Assembleia Municipal de Lisboa e teve seu nome indicado nas listas do PCP às eleições do Parlamento Europeu, como observador. Entretanto, sempre defendeu sua independência de pensamento e sua autonomia literária, sem deixar que sua obra se tornasse um panfleto. Não sou um escritor comunista. O que sou é um comunista escritor. Com princípios ideológicos humanamente sedimentados e defendidos com firmeza de caráter, Saramago se via como um inusitado comunista libertário, capaz de praticar a autocrítica com total liberdade de consciência, como vemos aqui. A experiência comunista foi evidentemente um fracasso, demonstrando que os caminhos que se tomaram estavam errados, ao ignorar o foro da liberdade de cada um. E falhou, sobretudo, por pensar ser possível construir o socialismo sem a participação dos cidadãos, o que me leva a expressar a convicção de que o socialismo é um estado de espírito. O socialismo não faz os socialistas, são os socialistas que fazem o socialismo.
Voltando ao romance, encontramos os representantes dos partidos da direita, do meio e da esquerda, assim como ministros, primeiro-ministro e chefe de Estado, atônitos e perplexos diante do resultado das eleições. Algo precisava ser feito. Investigações preliminares são executadas sem sucesso, sem qualquer pista sobre quem estaria por trás da brancura eleitoral. Pronunciamentos em rede conclamam a população a refazer o exercício da cidadania em um novo pleito, uma semana depois. Terminada a nova eleição, acompanhamos pela televisão o pronunciamento do primeiro-ministro com as seguintes palavras: Prezados concidadãos, o governo, reconhecendo que a votação de hoje veio confirmar, agravando-a, a tendência verificada no passado domingo, considera como sua imperiosa e urgente obrigação apurar até as últimas consequências os anômalos acontecimentos de que fomos durante a última semana, além de atônitas testemunhas, temerários atores. E se com o mais profundo pesar pronuncio esta palavra, é porque aqueles votos em branco que vieram desferir um golpe brutal contra a normalidade democrática não caíram das nuvens nem subiram das entranhas da terra. Estiveram no bolso de 83 em cada 100 eleitores desta cidade, os quais, por sua própria, mas não patriótica mão, os depuseram nas urnas. É tempo ainda de emendar o erro, através do rigoroso exame de consciência a que convoca os habitantes da capital, sob pena de se converterem no alvo direto das sanções previstas no estado de exceção. Nesse momento do pronunciamento, sentimos baixar a mão pesada do Estado, simbolizando o poder pastoral que controla, mas acolhe, pune, mas salva. O primeiro-ministro finaliza o discurso como um verdadeiro padre, mudando de tom e oferecendo perdão aos arrependidos. Ameaçado pela insurgência branca e afrontado em seu poder, o governo reage declarando o estado de exceção na capital. Agentes de espionagem são convocados e cidadãos são submetidos a exaustivos interrogatórios, aparelhados até com detectores de mentira. É preciso cortar o mal pela raiz, descobrir o líder dos brancosos e as razões do movimento. Não, senhor, não votei em branco. Mas se o tivesse feito, estaria dentro da lei votar em branco. É um direito sem restrições, que a lei não teve outro remédio que reconhecer aos eleitores. Respostas como essas se multiplicavam na capital. Verdades ou mentiras impossíveis de serem detectadas. Astúcias ministeriais absolutamente improdutivas. Nem mesmo a suspensão das garantias constitucionais abala a população. Nas palavras do narrador, não tendo os cidadãos deste país o saudável costume de exigir o regular cumprimento dos direitos que a Constituição lhe outorgava, era lógico, era mesmo natural, que não tivessem lhe dado conta de que lhe os haviam suspendido. A única alternativa a tudo aquilo que tem a ver com a vida social é a participação. Tornemo-nos responsáveis por nossas obrigações como cidadãos e assim o mundo talvez poderia ficar um pouquinho melhor. Assumamos, pois, as responsabilidades que nos cabem. Defensor máximo dos direitos e dos deveres humanos, Saramago encontrava neles a verdadeira lucidez. De volta à narrativa, assistimos ao endurecimento das medidas de coerção social, como o toque de recolher, o intensivo patrulhamento militar das ruas, a proibição de ajuntamentos e o fechamento das fronteiras, ou, simplesmente, estado de sítio. O que pretendemos dizer-lhes, declarou o ministro da Defesa,
é que não são dignos de confiança e, como tal, têm de ser tratados. Indignos, insurgentes e perigosos. A cada nova medida punitiva, o Estado mais se afasta do seu povo e do entendimento da situação. Afinal, quem são os culpados? Por que votaram em branco? E onde estão os delatores? Por que não confessam? A resposta não tardou a chegar. Em uma manhã, contrariando a proibição de ajuntamento de pessoas, a população aparece com adesivos nas roupas. Eu votei em branco. Das casas, das janelas e das sacadas também brotam faixas. Nós votamos em branco. O confronto com a polícia era iminente. Um massacre estava se desenhando. Entretanto, nada aconteceu. O caso era muito mais grave e a violência não resolveria o problema. Ainda sabia o governo. Seria necessário um plano drástico e inédito. A retirada imediata do governo e das forças policiais para outra cidade, que passará a ser a nova capital do país. Sem segurança pública, a cidade insurgente ficará entregue a si mesma e seus habitantes culpados implorarão o perdão. Nas palavras do primeiro-ministro, os grandes males pedem grandes remédios. E se é verdade que o remédio que vos proponho é doloroso, o mal que nos ataca é simplesmente mortal. Habitantes de uma cidade sem lei, potencialmente caótica, os moradores da capital deflagram uma potência que não imaginavam possuir. O objetivo do voto em branco era explicitar até onde a desilusão com o sistema chegava. Não era destituir o Estado, mas por ele ser conduzido de uma outra forma. Isto não é democracia nem é nada, disse um dos brancosos, talvez inspirado pelos pensamentos de um certo José. Temos uma democracia formal, mas precisamos de uma democracia substancial. O poder real não é democrático. Como podemos continuar nos satisfazendo com essa aparência de democracia? O que temos chamado de poder político converteu-se em mero comissário político do poder econômico. Isolados como pestíferos em quarentena, os insurgentes vão reagindo com o mais nobre caráter a cada perversa ação do governo. Primeiro, a ordem para suspender a limpeza urbana, fomentando o medo de uma nova epidemia pelo lixo acumulado. Mas as mulheres não pensam duas vezes e assumem a tarefa armadas de vassouras, baldes e pás, contagiando a todos, inclusive os funcionários da limpeza que estavam em greve. Sem os uniformes, eles se unem ao trabalho. Depois, a tática foi a disseminação, através da imprensa, do sentimento de insegurança na população, culminando com um absurdo falso atentado terrorista mal planejado pelo próprio governo. Uma bomba que explode no metrô e mata 23 pessoas. A reação é pacífica, mas intensa. Após o enterro coletivo, o povo marcha em direção ao palácio fechado do chefe de Estado e lá permanece parado, olhando-o fixamente em silêncio durante intermináveis 30 minutos. Viam-se muitas bandeiras brancas, fumos brancos no braço esquerdo e inúmeras brancas flores, crisântemos, rosas, lírios. Nesse momento, aqueles que validaram seus votos, com medo de serem hostilizados, decidem fugir da cidade. Decisão que fracassa. Mesmo para essa minoria, que ainda apoia o sistema, as fronteiras estão fechadas.
Ao retornarem com suas mudanças, cabisbaixos e apreensivos, com medo de suas casas terem sido saqueadas e invadidas, descobrem que o hostil é o governo. As casas estão intactas e os insurgentes os recebem com solidariedade e compreensão. O poder, a primeira coisa que se diz é não. Não por ser o não, mas porque o poder tem de ser permanentemente vigiado. O poder tem sempre tendência para abusar, para exorbitar. Ao tentar instalar o caos na capital, a cúpula do governo se perde na própria cegueira. Já a população sitiada, com humanidade, vai decifrando a ordem oculta nesse caos. Uma ordem que caminha pela via da participação coletiva. A partir desse momento, Saramago, com maestria, vai gradualmente recuperando os tempos e cores da cega epidemia branca. Os ministros e o chefe de Estado, surpresos pela união dos insurgentes com os votantes dos votos válidos, discutem e não se entendem sobre o que fazer. Vejamos a cena em que pela primeira vez se quebra o silêncio sobre o que houve na mesma capital há 4 anos. O senhor ministro da Cultura acertou em cheio ao comparar a praga que estamos padecendo a uma nova forma de cegueira. Não fiz essa comparação, senhor primeiro-ministro. Limitei-me a recordar que estivemos cegos e que provavelmente cegos continuamos a estar. Qualquer extrapolação que não esteja logicamente contida na proposição inicial é ilegítima. Digamos então que pôs a estopa e eu contribuí com o prego, e que a estopa e o prego juntos me autorizam a afirmar que o voto em branco é uma manifestação de cegueira tão destrutiva como a outra. Ou de lucidez, disse o ministro da Justiça. Em nova cartada maquiavélica, o governo decide usar o até então proibido tema da cegueira branca para justificar os votos brancos, alertando a população para o risco de uma nova epidemia, através de panfletos lançados do céu. Mais uma ação que fracassa em razão da chuva torrencial que desmancha os papéis. Chuva que vai trazendo de volta personagens emblemáticas do primeiro ensaio. No episódio 11 do podcast, mergulhamos fundo na cegueira branca e convivemos intimamente com o oftalmologista, a rapariga dos óculos escuros, o homem da venda preta e o rapazito estrábico, além, é claro, da mulher do médico e seu cão das lágrimas. Certamente, ouvir primeiro o episódio 11, assim como já ter lido o ensaio sobre a cegueira, facilita e amplia a experiência do ensaio sobre a lucidez. Mas Saramago é tão genial que consegue sintetizar no novo livro todas as chaves necessárias para abrir as portas da lucidez, mesmo para quem ainda não leu o ensaio sobre a cegueira. Caminhamos para a parte final do romance com a seguinte pergunta: como é possível sufocar um movimento que não tem líder? Sem resposta, o governo já não sabia mais o que fazer quando recebe uma carta-denúncia. Seu autor foi aquele primeiro cego da epidemia passada. Na carta, ele revela que naqueles tempos houve uma mulher que não cegou e que também cometeu um assassinato. Com essa carta na manga, o ministro do Interior articula um plano final para acusar e condenar a mulher do médico como a líder da insurgência branca. E 3 policiais são incumbidos de entrar secretamente na capital para encontrá-la e incriminá-la, custe o que custar. Como leitores e ouvintes atentos, sabemos que a mulher do médico não é uma assassina.
O suposto crime que cometeu foi em legítima defesa dela e de todas aquelas mulheres cegas que foram violadas por outros cegos, esses realmente criminosos, abjetos. Uma cena para não ser vista. Em pouco tempo, a polícia localiza a mulher do médico e a interroga junto com o marido. Mas ela é muito forte e intimida o comissário, como lemos no trecho a seguir. Até este momento, o comissário havia tido muito claro na sua cabeça o objetivo da missão de que fora encarregado pelo ministro do Interior. Nada mais que averiguar se haveria alguma relação entre o fenômeno do voto em branco e a mulher que tinha na sua frente. Mas tinha consciência do tremendo ridículo em que cairia se lhe perguntasse, de olhos baixos, porque não teria coragem para olhar cara a cara. Por acaso, não será a senhora organizadora, a responsável, a chefa do movimento subversivo? Qual movimento subversivo? Quereria ela saber. O do voto em branco. Está a dizer-me que o voto em branco é subversivo? Tornaria ela a perguntar. Se forem quantidades excessivas, sim. E onde é que isso está escrito? Na Constituição? Na lei eleitoral? Nos 10 mandamentos? No regulamento de trânsito? Nos frascos de xarope? Insistiria ela. Escrito não está. Mas se os votos estão aí, é para que façamos deles um uso prudente. E eu sou a culpada do sucedido? É o que estou tratando de averiguar. E como foi que consegui levar a maioria da população da capital a votar em branco? Metendo panfletos debaixo das portas? Por meio de rezas e esconjuros à meia-noite? A senhora conservou a visão quando toda a gente estava cega. E até agora não foi capaz ou recusa-se a explicar-me o porquê. E isso torna-me agora culpada de conspiração contra a democracia mundial? É o que trato de averiguar. Pois então, averigue, e quando tiver chegado ao fim da investigação, venha me cá dizer. Até lá, não ouvirá da minha boca nem mais uma palavra. É verdade que nos meus romances aparecem personagens, sobretudo mulheres, dotadas de um heroísmo discreto, natural, como uma emanação de sua personalidade. São mulheres, inclusive, dispostas ao sacrifício por compaixão, compadecer-se com o outro, um sentimento que tem que ver com a piedade, não com a grandiloquência. Nesse modelo de mulher, que se repete de livro em livro, com nomes diferentes em épocas diferentes, se está a forjar uma nova forma de humanidade, uma forma distinta de ser humano. E uma das mais incríveis mulheres saramaguianas é a nossa protagonista, a mulher do médico. Excepcional, fora do comum, heroína, humana. Assim, ela é descrita por seus companheiros de quarentena, interrogados pelos agentes policiais. Sem provas reais e já consciente do absurdo de culpá-la pelos votos em branco, o comissário se demite da sua função e, caminhando sem destino pela cidade, a encontra em uma praça junto com seu cão. Vale muito essa leitura. O cão apareceu de repente, saiu aos saltos, ladrando de trás de uns arbustos, e correu direito ao comissário, que instintivamente recuou 2 passos. Não tenha medo, disse a mulher do médico, segurando a passagem o animal pela coleira. Ele não lhe vai morder. Como sabe que tenho receio dos cães? Não sou bruxa. Observei-o quando esteve em minha casa. Nota-se assim tanto? Nota-se o bastante. Tranquilo. A última palavra dirigiu-se ao cão, que deixara de ladrar e agora produzia na garganta um som rouco e contínuo, um rosnido ainda mais inquietante, de órgão mal afinado nas notas graves. É melhor que se sente para ele perceber que o senhor não me quer fazer mal. O comissário sentou-se com todas as cautelas, guardando a distância. Tranquilo é o nome dele? Perguntou. Não, chama-se Constante, mas para nós e para os meus amigos é o Cão das Lágrimas. Pusemos-lhe o nome de Constante por ser mais curto. Cão das Lágrimas por quê? Porque há 4 anos eu chorava e este animal veio lamber minha cara. No tempo da cegueira branca? Sim,
no tempo da cegueira branca. Este que aqui vê é o segundo prodígio daqueles miseráveis dias. Primeiro, a mulher que não cegou quando parece que tinha obrigação disso. Depois, o cão compassivo que lhe veio beber as lágrimas. Aconteceu isso realmente ou estarei a sonhar? Aquilo que sonhamos também acontece realmente, senhor comissário. Poucos dias depois, passando por cima das conclusões policiais, o governo divulga a foto da mulher do médico, a condenando como líder dos brancosos. Nos jornais, as manchetes são terríveis. Descoberto finalmente o rosto da conspiração. Esta mulher não cegou há 4 anos. Resolvido o enigma do voto em branco. Nosso valoroso comissário faz de tudo para protegê-la. Perguntado por ela por que a estava ajudando, ele assim respondeu: simplesmente por causa de uma pequena frase que encontrei num livro, há muitos anos, e de que me tinha esquecido, mas que me regressou à memória num destes dias. Que frase? Nascemos, e nesse momento é como se tivéssemos firmado um pacto para toda a vida, mas o dia pode chegar em que nos perguntemos: quem assinou isto por mim? O mundo necessita de uma forma diferente de entender as relações humanas. E isso é o que chamo de insurreição ética. Você tem que se perguntar: o que estou fazendo neste mundo? A ideia do respeito ao outro como parte da própria consciência poderia mudar algo no mundo. Ético e corajoso, o comissário denuncia aos jornais a farsa do inquérito policial e é sumariamente assassinado pelas forças do governo, que, desprovido de qualquer ética ou escrúpulo, manipula o fato e atribui o crime aos insurgentes, o transformando em herói do sistema e potencializando assim o ódio contra a mulher que não cegou, rotulando-a definitivamente como vilã e líder da revolta. No romance, limito-me a pôr as coisas à vista, levantar a pedra e ver o que está debaixo. Antes de fecharmos o episódio, preciso fazer uma menção especial às professoras e pesquisadoras Célia Rastuniak e Carla Kaluber da Silva, autoras do brilhante artigo Ensaio sobre a Lucidez, Foucault, Saramago, Resistência e Insurreição. Texto lúcido que iluminou este episódio, levantando muitas pedras pelo caminho. Episódio terminando, e sei que vocês devem estar se perguntando sobre o final do livro, mas novamente vou me calar. Apenas digo que, como em seus 2 últimos romances, A Caverna e O Homem Duplicado, Saramago coloca um surpreendente ponto final na história, inesperado, como a vida. É preciso muita lucidez para conceder certos destinos a personagens tão caras quanto a mulher do médico e o cão das lágrimas. É preciso não ver para ouvir uivos tão profundos. Uivemos, disse Saramago, em suas várias vibrantes vozes. Este ensaio é ao mesmo tempo uma fábula, uma sátira e uma tragédia. Quis que a fábula fosse uma sátira, mas não pude evitar que fosse também uma tragédia. Como a vida. No próximo episódio, vamos flertar com a morte e responder sua carta violeta com muita música e amor. Encontro marcado, espero vocês com as intermitências da morte. Até logo! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui
são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. Se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul Doliveira. Saramago é 100.